E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo preparatório para o curso de inglês. A gente está para começar um curso de inglês totalmente baseado no universo da Blizzard. E antes de começar o curso propriamente dito, eu quero te preparar e eu quero que você entenda algumas coisas a respeito do próprio aprendizado. No vídeo de hoje, o meu objetivo é fazer você entender a importância, o valor simbólico que o inglês perfeito tem, que a gramática perfeita tem, e o quanto isso é ridículo. Eu quero que você se liberte dessa pressão que a gente coloca em nós mesmos para falar perfeitamente, para falar corretamente, o quanto isso é patético, desnecessário, para que você tenha prazer em estudar e tenha prazer em se comunicar sem se preocupar necessariamente com os errinhos que você comete. O que é uma coisa valor simbólico? É uma coisa que não vale porra nenhuma, mas que todo mundo acha que tem valor e então ela passa a ter valor, só porque todo mundo acha que tem valor. Por exemplo, camarote, Ferrari. Não, Ferrari tem um valor porque é um puta de um carro, mas você acha que todo mundo que compra Ferrari compra por causa do carro? Ou tem gente que não entende nada de carro, não corre de carro, mas precisa ter um carro que seja admirado por todos, ou quase todos. Então, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, sei lá, eu compraria um SUV e não precisaria de muito, sei lá. Eu acho que uma Tiguan, para mim, é um carro que sou apaixonado e que eu teria e que me basta, não precisava de um carro mais rápido do que aquele. E aí eu acho que qualquer coisa mais caro do que isso seria pelo valor simbólico e não pelo carro como um fim em si mesmo. Entende? Determinadas roupas que a gente usa para mostrar que classe social a gente pertence, determinadas montarias que você usa no Hot só para mostrar o quanto você é foda, que só você tem aquilo, porque você assistiu o BlizzCon, ou porque você pegou não sei que rank, ou porque você joga desde o Alpha. E aí talvez só você veja valor naquilo, ou um monte de gente daquele grupo restrito vê valor naquilo, mas aquilo na verdade não vale porra nenhuma, pelo menos não deveria valer. É, Olha que engraçado, ao longo da história, teve uma época que abacaxis que não eram feitos, não eram cultivados na Europa, eles eram absurdamente caros e eles chegaram a valer 5 mil libras, o que hoje daria quase uns 20 mil reais. O que você faz com uma fruta de 20 mil reais? É lógico que você não come, você deixa lá na sua cozinha para todo mundo olhar e ver que você tem, até que ela apodreça. Né? Não dava para tirar foto, então você ficava com o abacaxi lá até ele apodrecer. E esse é o tipo de coisa que só faz quem tem muita grana e quer mostrar que tem muita grana. Já que ele não pode te mostrar o dinheiro, ele mostra um abacaxi e depois que estraga, enfim. Teve uma época quando as tulipas chegaram na Holanda, elas viraram uma febre e aí elas foram plantadas, só que ela demorava muito tempo para nascer. E aí as plantações de tulipa, todo mundo queria ser dono delas, e aí a propriedade das tulipas passavam de mãos em mãos e o efeito em cadeia foi absurdo. Se você manja um pouco de investimento de bolsa de valores, você sabe o que é uma bolha, e houve bolha nas tulipas, assim, ao ponto de os caras trocarem de dono, a plantação de tulipas trocar de dono 5 vezes por dia e os preços cada vez mais altos. Quando ela abriu, foda-se, já é bonito, já tá todo mundo vendo, foda-se quem é o dono. E aí o cara que tinha a plantação das tulipas e que valia milhões, de repente ele tentou vender e ninguém quis comprar, porque afinal de contas todo mundo estava vendo as flores de graça. E o último que ficou com a batata quente lá, como acontece no mercado de ações, se fudeu. Jogos de tabuleiro já tiveram muito valor simbólico. Novamente, o que é valor simbólico? A mesma coisa lá do abacaxi. Um tabuleiro. Nossa, o cara joga jogos de tabuleiro. Primeiro, ele tem tempo de ócio, ele não é escravo, não vive trabalhando, ele tem tempo para se dedicar a isso. Ele contrata um instrutor e ele tem um certo nível intelectual para conseguir jogar alguma coisa parecida com xadrez. Isso já teve um valor simbólico muito grande. Assim como jogos de tabuleiro. Em determinado momento na Inglaterra, os sapatos de bico longo já tiveram grande valor. Então, quanto mais longo era o bico do sapato, maior a sua classe social. Só a nobreza podia usar bicos assim mais longos do que 45 centímetros. Cara, você já imaginou o seu pé de 26, 27 centímetros, com mais 45 de bico para mostrar que você é nobre? Que porra de valor é esse? Aquilo lá queria mostrar que você não era pobre, que você não trabalhava no campo, porque, mano, ninguém trabalha na roça com meio metro de bico de sapato. Então ele era um indicador rápido de a qual classe social você pertencia, e o valor, é lógico, não estava no sapato, mas aquilo que ele representava. Ele era um rápido indicador de quanta grana você tinha. Você tem açúcar
açúcar. Açúcar era tão caro que aconteceu com o açúcar a mesma coisa que aconteceu com o abacaxi. E era melhor, né? Porque diferente do abacaxi, o açúcar não estragava. E o açúcar era tão caro que você dava de presente de casamento. E assim, você chegava na casa de alguém e tinha um potão de açúcar em cima da mesa de centro da sala. Você ia lamber o açúcar, você ia pegar uma colher e tacar no seu abacate? Não, era só para você ver quanta grana aquela família tinha. E é engraçado, porque ter dinheiro é uma coisa e poder se dar ao luxo de gastar dinheiro é outra. E teve uma época na história em que era bonito você ter dente cariado. Por quê? Porque indicava que não só você tinha açúcar em exposição na sala da sua casa, mas você também tinha condições de consumir açúcar ao ponto de seu dente ficar cariado. Mano, a humanidade nem sempre foi. Aliás, você acha que a humanidade está ficando ridícula agora, mas ela sempre foi ridícula e talvez sempre seja. Você tem outros indicadores. Quando você fala crime de colarinho branco, você está se referindo à expressão colarinho branco, ela vem desde essa época aqui. Porque o cara ele usava isso, enormes, a gente chama isso de colarinho, mas ele vai muito além, e as mangas também, e aí usava branca, para quê? Para mostrar que o cara não trabalhava na terra, para mostrar que o cara não estava lá na roça, que ele podia se dar ao luxo de passar pela vida dele sem necessariamente ter que trabalhar. Nessa fase aqui, o padrão de beleza não era barriga negativa, chapada, bonita era ser gorda, por quê? Porque mostrava que você tinha grana para comer bastante. Para você ver que até os padrões de beleza eles mudam muito ao longo do tempo. Naquela época eu pegaria as feias. Puta, machista, preconceituoso, desgraçado. Desculpa, eu retiro essa parte. Sapatos de criança. Então, assim, você pegava um bebê de 3 meses que nem andava direito ainda e você dava um sapato de soldado para ele, para mostrar que o pai dele era soldado e que ele tenderia aquele caminho. Olha que beleza, Raio-X. Raio-X, quando foi lançado, era tão caro, mas tão caro que você tinha que, sei lá, atravessar o país e pagar uma fortuna para ter um negócio desse. Aí, quando você via que você estava saudável ou que você estava lascado, você tinha pagado uma grana tão alta que você fazia o quê com isso? Jogava no lixo? Não, você colocava na parede da sala da sua casa e chamava seus amigos para ir lá ver. Eu sou um cara que tenho condições de ter um raio-x. Nossa, amiga, vem ver aqui a minha tuberculose. Bom, o que é que tem valor hoje? Grana. E assim, o que você faz com ela, basicamente, quando você torra grana no camarote de algum lugar, quando você compra determinado carro, quando você tira determinadas selfies em determinados lugares do mundo, se você ama viajar e viaja, ótimo. Sensacional. Mas se você não gosta de viajar e você viaja só porque você precisa de fotos no seu Instagram, você é um imbecil. Você está fazendo com as suas viagens a mesma coisa que essa galera aqui fazia com abacaxi. Você está deixando de fazer as coisas que você gostaria de fazer com o seu dinheiro para comprar um abacaxi para poder mostrar para os outros. Então, aquela sua foto do lado da Torre Eiffel, do lado do Coliseu, na Itália, em Roma, a sua foto, enfim, consumindo determinados alimentos. Né? Tem gente que acha chique comer, enfim, não quero falar sobre isso. Mas sempre quando você for fazer alguma coisa na sua vida, pare, você faz aquilo porque aquilo te dá prazer ou aquilo simboliza alguma coisa? Porque se aquilo simboliza alguma coisa, cara, economiza seu dinheiro e vai fazer alguma coisa que você gosta. Liberte-se dessa escravidão das coisas de valor simbólico. E por que eu dei toda essa volta para chegar até aqui? Porque você precisa entender que hoje nós vivemos numa sociedade em que muitas coisas têm valor simbólico, inclusive a gramática perfeita. E para piorar as coisas, a gente ainda vive num mundo de cultura dualista, assim, ou você é metido a besta, ou você é fodão. Né? Olha os jogadores de futebol, ou um cara é um merda ou ele é Deus, não existe um meio termo, não existe jogador razoável. Se o cara ele é Deus, mas ele cometeu um erro, ele entra para a categoria dos merdas, dos metidos a besta. Então, para pensar nas equipes de esportes que você apoia. Ou os caras são fodões, ou eles são os bostas. Você não respeita o esforço que o cara fez e não admite que ele esteja no meio do caminho. Então, a gente é retardado ao ponto de achar que ou você tem que ser faixa branca, ou você é um faixa preta fodão. Você não respeita o tempo de aprendizado. E por quê? Isso remete a uma lore que eu não quero mencionar aqui, porque os escravos, eles eram todos iguais. E existiam alguns que tentavam se destacar por terem mais
mais acesso ao conhecimento. E quando ele tentava mostrar para os outros aquilo que ele estava aprendendo por ter acesso ao casarão, os outros eles não queriam saber e falavam, mano, você para de ser metido a besta, ser retardado, você nunca vai ser nada mais do que você é, esse escravo de merda que você é. E a nossa cultura, ela carrega traços. Eu tô fazendo reducionismo babaca, tá? Vocês que são acadêmicos, filósofos, historiadores, me desculpa, eu tô distorcendo a história só para manter o meu argumento. Porque eu vejo verdade nisso. Então você tem muita gente que não aceita que o cara seja alguém até que ele prove o valor máximo daquele nível de aprendizado que ele está aspirando. Ou seja, nós brasileiros, nós nos enclausuramos, a gente quer ficar no quartinho fechado, sozinhos, treinando inglês até o nosso inglês tá muito foda, porque aí o dia que ele finalmente ficar muito foda, você vai poder começar a falar com os outros, porque aí os outros vão entender que você não é metido a besta, você é fodão. Olha que cultura retardada e o quanto você precisa se livrar disso. Então, de tempos em tempos aparecem nas mídias sociais, assim, o povo fervendo, porque alguém foi lá e tirou sarro do outro que falou pneumonia, porque o outro foi lá e falou pra mim fazer, e todo mundo fala, mano, você é um retardado, você é um imbecil, você é um idiota, você não deveria abrir a boca pra falar porque você não tem esse direito. O que você faz com uma pessoa que te diz minha ajuda? Cara, se alguém me fala minha ajuda, eu vou lá e ajudo a pessoa porque ela tá precisando. A pessoa está se comunicando comigo e ela está pedindo ajuda. Então eu vou lá e ajudo. Quando você se apega à perfeição da métrica, na verdade você está se preocupado com o abacaxi, com o valor simbólico que isso daqui tem. E isso, na verdade, é uma grande besteira. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque imagina que você tivesse nunca dançado na vida e agora você decide dançar. Você vai começar dançando bem? Não, você vai dançar mal e vai dançar muito mal. Ah, mas aí eu tenho vergonha de dançar, então você não dança e não aprende nunca. É isso que você quer? Ou então você vai ter que aceitar que você dança mal e vai dançar mal, só que vai dançar constantemente, aceitando o fato de que você dança mal. Só que é impossível dançar 3 dias por semana, é impossível dançar em festas todo fim de semana sem lentamente ficar cada vez melhor nisso. Então você vai inevitavelmente, somente pela prática, melhorar as suas habilidades de dança. Agora pega isso de dança e transfira para o inglês. É impossível você começar inglês, estudar inglês falando já muito bem. Você vai ter que aceitar que você é torto, que você não consegue pronunciar, que você não consegue lembrar da palavra, que você não consegue memorizar a palavra, e você vai ter que aceitar esse processo inicial. Bem, se quem dança bem é quem dança bastante, e se quem joga futebol bem é quem joga bastante, quem é que fala inglês bem? É quem é inteligente? Muito bem, essa é a conclusão que eu quero que você chegue. Para você falar um idioma, você não precisa de inteligência, você precisa de prática. Ah, eu sou burro para estudar inglês. Não, você não pratica o suficiente. E em futebol, eu admito até que algumas pessoas elas nascem com talento. Messi, Neymar, são caras inevitavelmente, inquestionavelmente talentosos. Mas se você não tem talento nenhum para futebol, você é proibido de jogar? Não. E se você jogar todo fim de semana, ou sei lá, todos os dias, você vai ficar bom dentro das suas limitações? Dentro da sua limitação genética, você vai se tornar um jogador cada vez melhor? Sim, você vai ficar um jogador cada vez melhor só de jogar. E ainda mais se você tiver um técnico do seu lado te orientando, você vai ficar melhor ainda. Nesse caso do inglês, o técnico serei eu, porque eu vou ficar aqui te dando aulas e correções. Então, desde que você tenha vontade de estudar e desde que você tenha vontade de aprender e desde que você pratique muito isso, você inevitavelmente vai ficar melhor naquilo. Então, eu percebo que com 90% dos meus alunos, e olha que eu já tive aluno pra caramba ao longo da minha vida, o maior fator limitante de aprendizado nunca é o intelecto, nunca é a inteligência. São sempre fatores emocionais. É o cara que não aceita o inglês no nível intermediário em que ele está, ele acha que ele é um bosta porque ele não é fodão. Então ele tende a ficar quieto, ele tende a não falar, ele tende a não abrir a boca. E aí ele é cercado de oportunidades em que ele pode praticar o inglês dele, mas ele não pratica por quê? Porque ele ainda não é fodão, ele ainda como que eu falei no começo? O wannabe, como que era? Metida besta. Foi esse termo que eu escolhi. Então, se eu abrir a boca para falar inglês e falar alguma coisa errada, os caras vão ver que eu não sei falar, eu sou metida besta. Não, você está num processo intermediário que você precisa alcançar. Gente, qual é o objetivo da fala? O objetivo da fala não é impressionar a sociedade, não é
ter um símbolo de status, porque hoje inglês, fluência em inglês, ela é usada como símbolo de status e ela é infelizmente usada como fator de desempate. Você tem dois bons técnicos que têm a mesma experiência, que têm a mesma competência, que têm a mesma habilidade, esse daqui fala inglês, esse daqui está contratado. Você vai precisar falar inglês no trabalho? Não, mas é chique eu ter um funcionário na minha empresa que fala inglês, eu quero contratar ele. É triste, sinto muito, mas é o mundo em que nós vivemos. Só que você não pode reduzir o inglês a um símbolo de status, ele não pode ser o objetivo que você tem na vida. Para que é que o inglês deve servir? Para que você se comunique. Então, só para encerrar o vídeo, eu quero dar um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos. Quando você vai fazer karatê, existe o Kihon e Kata, né, em aulas de karatê. Kihon é você ficar dando 500 socos iguais, 200 socos iguais, 200 chutes iguais. E se você der um soco, assim, o ângulo do seu braço, a posição dos seus dedos, a maneira como você fecha a mão, tudo tem posição. Né? Então, se você faz uma defesa, o cara ele vai corrigir o teu dedo, a tua mão, o ângulo do teu antebraço aqui, tudo tem posicionamento e você vai levar bronca se você fizer qualquer coisa diferente disso e você vai fazer muito esses movimentos. Quando você for lutar na rua, numa situação de combate, você vai fazer assim pro cara e vai fazer o movimento perfeito e vai falar, fica aqui porque é aqui que o meu chute tem que terminar, eu não posso estender mais a minha coluna, eu tenho que manter aqui a minha bacia. Não. Não, o seu objetivo ele deixou de ser o movimento perfeito e passou a ser o abate, né? Você tem que derrubar o cara, você tem que ganhar, você tem que vencer a luta. Então, na hora de estudar a estrutura, a gente foca a perfeição estrutural. Na hora de conversar em inglês, o seu objetivo tem que ser a comunicação. Então, na hora da aula, eu vou falar: The restaurant is on the second floor. O restaurante está no segundo andar. Se na hora de falar isso para um americano, porque você precisa conversar com ele, você teve um branco e não consegue lembrar como que falava second floor, você vai falar para ele, e você se comunicou. Porque a hora que você falar assim, ó, talvez ele entenda. E se ele entendeu, ótimo. E se ele não souber o que é isso, aponta para o elevador. Então você fala, Pronto, você falou inglês com o cara. Você se comunicou. Então, na hora da fala, o objetivo ele tem que ser a comunicação. Onde fica onde fica o lugar de comer? Você pode dizer para eu? Você chegaria para um cara desse, um gringo que chegou no seu país falando o seu idioma e falaria para ele, puta, como você fala errado, velho? Você fala do jeito burro, que loucura. Isso é doença. Isso é doença de chegar para um cara que veio de fora do país falando o seu idioma, porque ele cometeu um erro na pronúncia, você falar, não, desculpa, eu não quero falar com você. Se chega um americano e fala, oh, por favor, me ajuda, eu precisar, você falar, não, desculpa, eu não entendo o seu português burro aí, dá licença. Oi? Ou seja, se você for para os Estados Unidos falando o inglês errado, mas compreensível, você vai conseguir comunicação, que é o seu objetivo. Agora, toda vez que você vê alguém tirando sarro do outro que tem o inglês que é metido a besta, o carioca lá, ele fala que vai subir no bus. Vai lá pegar o bus, espera o bus. Isso é burrice, isso é alienação, isso é dar à língua, ao idioma, um valor simbólico que é ridículo. Se você chegasse na minha casa e eu tivesse uma radiografia pendurada na minha parede e 2 potes de açúcar com um abacaxi estragado no meio, você viraria pra mim e falaria, nossa, esse cara é muito foda, velho. Nossa, meio metro de bico de sapato? Oi, moço. Não. Por quê? Porque bico de sapato, açúcar, abacaxi e radiografia na parede da sala da casa é ridículo. E é tão ridículo quanto o inglês perfeito que todo mundo quer ter antes de começar a falar. Então, se você quer aprender a falar inglês, fale. Errado, mas se comunique. E feche os ouvidos a todo imbecil que enxerga valor simbólico numa perfeição gramatical que não é sequer alcançável. Não queira inglês perfeito, queira um inglês suficiente para que você se comunique. Durante as nossas aulas, a gente vai visar, a gente vai almejar a perfeição da métrica. Por quê? Porque é um curso e você tem que
querer isso, você tem que estabelecer metas mesmo. Se você está treinando HOTS, que seja para o campeonato mundial. Mas na hora que você for jogar, ganhar é o suficiente. Ok? Espero que seja útil e a gente se vê na próxima.